crer, semear e colher. Isso não pode ser inverso, não vai funcionar. Colher, semear e crer. Colher como? Se é o princípio colher, não tem. Nada nasce sem semente. Então primeiro você tem que crer em Deus, semear, e depois que você creu e semeou, você vai colher. E para isso, Deus me deu 3 palavras aqui, tremendas. Eu sempre digo palavras muito conhecidas, mas que às vezes não é posta em prática, às vezes não é falada. E se você tem a tua Bíblia, eu digo isso porque tem pessoas que gostam de acompanhar pela Bíblia. Você sabia que a Bíblia é uma semente? Porque você plantar tempo na Bíblia, você vai colher o quê? Vai colher conhecimento. Diga isso para a pessoa do teu lado: colha conhecimento. Crer, semear e colher. Olha o que diz João 14:1. Jesus disse: não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus e crede também em mim. É um versículo conhecido. Eu talvez arrisco dizer que ele é mais conhecido do que praticado. Porque a gente vê às vezes muito desespero nas pessoas. E eu preguei recentemente, no meu último domingo aqui, domingo passado foi a pastora. No meu domingo anterior eu preguei sobre fé e desespero. E quando circunstâncias adversas alcançam a pessoa, 2 opções se apresentam: ou crer ou desesperar. E eu lhe aconselho a crer. Tanto que Jesus disse: não permita, meu filho, não permita que o teu coração se preocupe. Ele não está dizendo para você ser imprudente, inadimplente com uma situação que está acontecendo. Ele está dizendo que você tem que sim olhar para ela, resolver ela, mas para isso acontecer, ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Nós precisamos crer. Como é que você vai fazer o teu projeto para 2025 se você não creu? Quem fez projeto aqui em 2024? Depois eu quero ouvir um testemunho teu. No que você creu até o final? Que ainda não chegamos no final. Tem mais 30 dias. É muito tempo para Deus. Quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas Deus já fez muita coisa. Eu sei, as pessoas falam para mim. Porque elas creram, ao invés de se preocupar. Você tem muita coisa para resolver em 2025. Você vai tomar depois, você que não esteve ontem, não pegou o seu projeto de vida. Você vai olhar para essa palavra futuro e saber que aqui dentro está o teu futuro. Mas você precisa crer. Realmente. Ninguém vence Deus em nada. Mas você precisa crer. Jesus, em Mateus 9, 19 e 21, ele falava com um jovem muito rico, que até queria ser perfeito na sua fé, na sua conduta, e Jesus estava ali, ele teve a oportunidade que eu e você não tivemos, porque nós não éramos daquele tempo. Ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Hoje a gente tem Jesus dentro de nós, mas na época aquele jovem teve Jesus à sua frente. Ele teve um diálogo com o próprio Deus, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um só, frente a frente. E Jesus disse a ele:
Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Olha quanto erro deste jovem. Pesaroso, ele saiu desgostoso, ele saiu triste da presença de Jesus. A Bíblia, quando diz que ele saiu, ele não concordou. Ele nem sequer argumentou para Jesus, dizer: Senhor, eu tenho muitas riquezas, mas eu vou vender a metade pelo menos. Não sei se Jesus ia aceitar. Jesus disse: vai e vende os teus bens aos pobres. Vai, vende os teus bens e doa aos pobres. Jesus também não usou o termo tudo. Sim ou não? E ele também não disse: Senhor, eu vou vender boa parte e vou ajudar os pobres. Nada, ele simplesmente, quando Jesus tocou na semente, ele vazou. Não adianta a pessoa vir para o projeto de vida e querer ter no futuro colheita, se o pastor não puder falar da semente. E como eu disse ontem, a única vez no ano, como a pastora disse, dízimo, oferta, primícia, isso é todo mês, isso é inerente. Deus abençoa todo mês você devolve a parte de Deus, cumpre os teus princípios, teus fundamentos bíblicos e o teu pacto com Deus. Mas essa é a única oportunidade, quando eu apresento a vocês um projeto, a oportunidade de você pegar o envelope e plantar a sua semente. O jovem, quando Jesus apresentou algo parecido para ele, ele deu um vazar e disse: Jesus é louco, eu sou tão rico, tenho tanta coisa. A Bíblia não fala mais de ser jovem, possivelmente ele morreu agarrado em suas riquezas, e nem conto para onde pode ter ido. Eu não sei o final da história dele, mas nós desse tempo temos que entender que em toda a história bíblica Deus nunca tirou nada de ninguém. Quando Deus pediu e as pessoas entregavam, voltava para a vida das pessoas inúmeras vezes mais. Como Deus pediu Isaac, e como semente, era melhor, era o bem mais precioso de Abraão, Abraão entregou. Quando ele foi sacrificar o filho, o céu bradou e devolveu Isaac, e cumpriu-se a promessa, e Abraão se tornou o pai de multidões. Quando você planta uma semente, ela sai da tua mão, não sai da tua vida. E como diz a pastora, bem falou aqui, a semente precisa morrer. Você não pode fazer uma oferta. Deus pediu uma grande oferta para o teu projeto, para consagrar ele, e você ficar com aquilo: meu Deus, eu podia comprar um carro, eu podia comprar uma Havaianas, eu podia ir jantar, eu podia não sei o que lá. Não, aí a semente não morreu. A semente precisa morrer, você esquece dela. Uma semente, o lavrador, o agricultor, ele larga a semente na terra e ele não fica chorando em cima dela. Ele sai, vai para casa e crê, e clama a Deus por chuva e tudo mais para germinar. Mas ele esqueceu a semente. Ele não está mais preocupado com a semente, ele só está esperando ela germinar. Semente plantada, a única coisa que tu faz é crer e aguardar ela germinar. Então esse jovem saiu, perdeu a bênção, perdeu a grande oportunidade. Mas tem um outro jovem que eu citei ontem aqui, Isaac. Lá no capítulo 26 de Gênesis diz que Deus fala com Isaac, e quando todo mundo estava indo para a terra do Egito, que era uma terra que estava produzindo muito, tinha vales verdejantes, tinha água, tinha tudo, Deus vem e diz para Isaac: permanece em Gerar. Gerar era o nome daquela terra, daquela cidade, enfim, aquele local. Mas lá era terreno árido, era deserto. E Deus pede para esse jovem: fica aqui.
Dizer isso para esse jovem é a mesma coisa que Jesus disse para o outro mais para frente. Vende tudo as tuas riquezas, doa aos pobres, depois me segue, e alcançarás um tesouro no céu. Deus estava dizendo para Isaac: larga todas as riquezas do Egito que mesmo lá tem, creia em mim, permanece aqui, e tu terás tesouros aqui no céu e tudo mais. E vamos ver o que Isaac fez. Depois disso, Gênesis 26, 12. Ele permaneceu nessa terra. Este creu em Deus. E lá ele permaneceu, e a Bíblia diz: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Ele permaneceu. E ele disse: então tá bom. Se é para crer, vamos crer de verdade. Deus disse que ia me abençoar. Eu olho para essa terra, não tem água, não tem nada, está tudo árido, está tudo seco. Mas eu vou semear na secura. Eu vou semear debaixo da promessa de Yahvé, o Deus eterno. E eu sei que Deus vai me abençoar. E a Bíblia confirma que naquele ano ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele só não colheu, como ele colheu 100 vezes mais. Se você crer, não importa se você está no deserto, não importa se está uma secura a tua vida, mas se você depositar a semente, crendo em Deus, debaixo dessa promessa, 2025 você vai colher no mínimo 100 vezes mais. Aplauda o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Você tem que ter a visão que Isaac teve. Você não pode ter a visão do avarento jovem que se agarrou às suas riquezas. É minha, ninguém toma, ninguém tira e para ninguém oferta. Você não pode ter essa visão. Mas você tem que ter a visão de Isaac. Isaac, quando olhou para a terra, Rafa, ele não olhou a terra seca, ele não quis saber dos escorpiões, das serpentes que por ali se rastejavam. Ele não quis saber se tinha só poeira. Ele disse: essa terra é de Deus. E se é de Deus, nasce. Se é de Deus, produz. Se é de Deus, multiplica. Aí Deus fala ao meu coração: a terra é de Deus. Creia e lance a semente seguindo a sua orientação. A terra é de Deus. Creia e lance a semente seguindo a sua orientação. Deus vai te orientar. Quando você crê, quando você lança a tua semente, quando você lança o teu projeto, quando você começa a escrever lá, que no primeiro item, se eu não me engano, é família, depois ministério, trabalho, saúde, são os 5 itens que ali tem. Quando você começa a escrever e pedir a Deus, Deus já está observando a tua fé. Deus não é um Deus pequeno, Ele não tem nem tamanho, Ele não teve origem, Ele não teve começo, Ele não terá fim. Ele é Deus, ninguém o criou, Ele cria todas as coisas, Ele é Deus. Então quando você tomar o teu projeto e tu tomar a tua caneta, seja audacioso, seja audaciosa na fé, e rabski, peça coisas grandes, mas na hora da semente, não seja o jovem rico e se agarre nela, lance na terra, deixe ela morrer, ela vai germinar, e no mínimo 100 vezes mais, em nome de Jesus. Isso esteja sobre a tua vida em 2025. Aplauda ao Senhor. Mateus 13, 23 diz assim. Primeiro deixa eu explicar para você que o final desse Mateus 13, né? 13, 23, aqui fala da parábola da semeadura. E ali Jesus explica por parábolas, que ele trabalhava muito com parábolas. E ele explicou aonde o semeador largou a semente: em espinhos, terra rasa, árida e assim por diante. Mas tem aquele que semeou em boa terra. E aí Jesus depois explica a parábola. E aqui no versículo 13, 23 ele fala: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60
e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Aí vem a pergunta: quanto você quer? 100 vezes mais? 60 ou até 30? Se você colher 30 vezes mais do que você semeou, se você chegar para o fazendeiro e dizer para ele: meu amigo, você vai semear 30 sacos de milho, se você colher 90, um exemplo, já está bom? Ele pode dizer sim ou não, mas 90 já é muita coisa. Ele já não perdeu, ele multiplicou de 30 vezes mais. 9, são 900, não 90, 30 vezes mais. Olha só, eu estava errando na minha matemática, eu já estava feliz. É que eu sou tão grato a Deus, que Deus me dando a comida do todo dia para mim já está uma glória. Mas 30 vezes mais, meu irmão. Se tu plantar tu colhe 30. Mas Deus fala em 100. Jesus falou em 60, 100. Então quando você semeia em boa terra, ouve a palavra de Deus e consegue entender, consequentemente os teus celeiros se encherão do trigo de Deus. Você precisa semear em boa terra. E boa terra é o reino de Deus. Você ouve a palavra de Deus e você consegue entender, porque só ouvir a palavra de Deus e não entender, você não vai conseguir sair do chão. Por isso você tem que sempre orar e pedir a Deus entendimento da palavra. Porque às vezes só ler a Bíblia, só ouvir e ficar voando, como se diz, você não consegue agir. Você precisa entender. Foi Jesus que disse: o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Aí ele vai frutificar e produzir grande colheita. Você quer produzir grande colheita? Quem quer? Então você tem que semear em boa terra. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E você precisa entender a palavra de Deus, clamar a Deus por entendimento. Aí os teus celeiros encherão de trigo. E eu olhando para vocês, eu amo tanto vocês que eu quero profetizar sobre a tua vida. Que 2025 seja o ano que os teus celeiros transbordarão do trigo de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Bem forte, bem bonito. E o testemunho de quem ouve a palavra, entende e semeia em boa terra é o testemunho de Isaac, que eu acabei de falar antes. Isaac é um testemunho. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, 100 vezes mais. Mas daí alguém pede: mas por que, pastor? No versículo 26, 12 de Gênesis diz: porque o Senhor o abençoou. Se o Senhor não abençoasse, seu Hélio, não adianta ser conhecedor, não adianta ser especialista, não adianta ser nada. Isaac sim, creu, semeou e colheu 100 vezes mais. Mas a Bíblia não deixou em branco essa parte, porque o Senhor o abençoou. Você vai fazer o teu projeto e que seja lindo, que seja audacioso e que seja bonito. Mas para você colher, o Senhor precisa te abençoar. Mas para o Senhor te abençoar, você precisa semear. Porque a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, debaixo do quê? Da promessa de Deus, que ia abençoar ele. E ele desafiou a Deus, e Deus gosta que nós desafiamos ele. Na fé, com respeito, com temor, obviamente. Isaac desafiou lançando semente. Ele poderia usar aquela semente para comer, ele ali e a família. Vamos comer, porque lançar essa terra vai morrer. Mas ele desafiou a Deus. Como que ele não está escrito, mas eu imagino que ele deve ter dito para a esposa Rebeca: se Deus é Deus, se Ele cumprir a promessa que Ele falou, nós vamos lançar as sementes que nós temos, as únicas sementes. Nós vamos lançar nessa terra árida e há de germinar. E só não germinou, como foi 100 vezes mais.
Você precisa desafiar a Deus. Você precisa sair do marasmo. Você precisa sair do coitadismo, às vezes. Eu sou tão coitadinho, eu não posso. Você pode. E você consegue. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Em Gálatas 6, 7 tem um versículo que se usa para tantas coisas, né? É a palavra, é viva. Onde Paulo disse aos Gálatas: não vos enganeis. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Aqui tem alguns alertas. A gente não pode zombar de Deus. Como Isaac não zombou. Foi e plantou. Mas o jovem rico zombou de Jesus. Que esse camarada aí quer meu dinheiro? Eu estou fora. Virou as costas e foi embora. Isaac disse, olhou assim, toda a turma indo para o Egito, feliz, gaita e foguete. Hoje tem muita gente aqui em Chapecó indo para o Egito. Enquanto, glória a Deus, muitos estão ficando em Gerar. Estão ficando pela fé. E vão colher muito. Mais de 100 vezes em nome de Jesus. Ir para o Egito é querer o melhor, é querer a coisa fácil, é aceitar as coisas do mundo, mas ficar em Gerar é aceitar viver por fé, é aceitar aguentar o tranco, como se diz, e depois viver na fartura, porque a Bíblia diz da sequência que Isaac se tornou rico, e no outro versículo diz que ele continuou crescendo e se tornou mais rico, e continuou crescendo e se tornou riquíssimo e poderoso em Deus. No Egito ele jamais teria conquistado isso. Quantas pessoas você conhece que por achar que era mais fácil se bolhou para o Egito, como diz o gaúcho? Lá não alcançou riqueza nem poder. No Egito o povo se tornou escravo. Egito é lugar de porta larga, gaita e foguete no início, escravidão no final. Ficar em Gerar é porta estreita no início, muita dureza, mas depois ela fica larga, com vales verdejantes, o poder sobre a tua vida e você é riquíssimo em tudo. Que 2025 seja assim na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, quando Paulo alertou os Gálatas, olha, Deus não se permite zombar. Agora, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Gente, a palavra está dizendo, tudo o que tu semear, tu vai colher. Pastor, mas eu tenho, Deus me pediu uma oferta de 100 mil para o meu projeto de vida. E eu tenho condições. Tudo que tu semear, tu vai colher. É a palavra. E ela diz até 100 vezes mais. Eu não sei se tu quer sair de 100 para 1 milhão. Na palavra, baseado debaixo da palavra e num pedido de Deus, você sai. Mas você precisa crer. Aqui na igreja eu tenho o testemunho de alguém que fez mais do que isso. No primeiro mês, esse casal, Deus chegou junto. Não foi um mês. Eles não estão no culto agora. Na primeira semana depois da oferta, a oferta que eles deram para a igreja voltou para a vida deles. Durante o ano, eles pediram no projeto de vida uma casa. E até como são pessoas simples, estavam num apartamento bem pequeno até, pelo poder econômico que Deus colocou eles. Eles pediram uma casa. E caiu na mão deles uma casa de muitos milhões, 7, 8 milhões, uma coisa assim. Mas Deus tocou na mulher e a mulher vendeu por 3 e pouco. Os carros da frota desse homem, ele devia tudo, ele pagou tudo, mas comprou 3 caminhões grandes, Scanias, novos. Eu fui junto na agência retirar. Porque a semente saiu da mão dele, mas não saiu da vida dele, ele esqueceu dela, ela ficou germinando e germinou tantas e tantas e tantas vezes mais.
Mas Deus pediu isso a eles, e eles cumpriram. Esse testemunho não assusta ninguém. Esse testemunho é para motivar você. Para motivar você a crer. E aí vem a pergunta: o que você quer colher em 2025? Ah, você quer colher milho? Tu vai plantar? Me ajude. Você quer colher pimentão? Você vai plantar? Você quer colher feijão? Você vai plantar? Quer colher pinhão? Você vai plantar? E assim por diante. Eu não sei o que você quer colher em 2025. Eu não sei. Mas o projeto de vida pode estar em suas mãos. Ninguém é obrigado a fazer o projeto, mas eu te aconselho a fazer. Você fazendo, não muda a minha vida. Você não fazendo, não muda a minha vida. Não muda nada se você faz ou não faz. Mas para você muda. Você que tem que saber o que você quer colher em 2025. Eu, Pastor Gil, saí do nada. Saí de um charco de lodo, do mundo sujo, podre, onde vivia aquele jovem que negou Jesus. Eu estava naquele mundo, segurando tudo para mim, perdi tudo. E ainda vivi num charco de lodo. Quando cheguei na igreja, entendi que havia a lei da semeadura. Entendi tudo que eu tinha semeado e colhido. Eu digo, agora eu quero invertir. E eu comecei a falar para Deus, ano após ano no meu projeto de vida, o que eu queria colher. E todos os anos que eu fiz o meu projeto de vida, se não me engano, vai ser o 18º agora. São 18 anos que eu me converti. Cada ano, um ano foi diferente do outro. Um ano foi mais abençoado que o outro. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Mas é você que decide o que você quer colher em 2025. Eu já vou concluir. 2 Coríntios 9:6. Olha o que a palavra diz. Vou até me virar aqui. Paulo disse aos coríntios. Eles estavam lá reclamando. Eles estavam lá discutindo. Por que aquele tem? Por que aquele não tem? Não parece os dias de hoje? Por que Deus abençoa aquele lá? Por que Deus abençoa aquele outro e não abençoa eu? Aí vem o grande apóstolo São Paulo e diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Quem quer colher com fartura aqui? Deixa a palavra aí. Você tem que semear pouco ou com generosidade? Não é o pastor Gil, não é o pastor obrigando você a nada. Caramba, está aqui. Se você, pastor, eu creio na Bíblia, mas essa parte eu não quero nem ver. Essa parte não é para mim. Mas gente, sei que não tem ninguém aqui assim. É a parte que eu mais amo da Bíblia. É a parte que fala de fidelidade, de obediência, de semeadura, de generosidade. Porque ali é a chave para nós crescermos. Esta é a chave. Então Paulo acalmou aquela gente, dizendo: olha, você está aí reclamando que o teu colega tem mais ou tem menos que você? Aquele que pouco semeia, meu amigo, colherá pouco. Igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Silêncio na sala, como se diz. Não adianta discutir com o pastor. Não adianta discutir com Deus. Ah, pastor, como é que alguém compra uma casa de milhões aqui, vindo nessa igreja? Mas eu tenho mais para dizer para vocês. Esses irmãos chegaram aqui na igreja com um voyagezinho e dormindo dentro da empresa. Um faturamento bem pequeno, devendo toda a empresa, devendo todos os carros. Eles
prosperaram debaixo da bênção que há, da unção que há sobre esse ministério, usando da fidelidade, da generosidade. E assim eu tenho muitos aqui. Eu estou olhando aqui o Rafa e a Roberta, que eu fui hoje na macro deles. E o Rafa e a Roberta, eles falavam como eles eram, como chegavam aqui. Depois tu fala a história do carro, Rafa. Hoje eles têm 1, 2, 3 veículos para se mover, podia ter 4, 5 se quisesse. Como, da forma que eles estão prosperando. E aquilo que vocês me pediram para orar, vai depender da generosidade de vocês. Porque é muito grande aquilo lá. E eu acredito que vai dar certo, em nome de Jesus. O Rafa e a Roberta eram um casalzinho nem visto em Chapecó. Era alguém que dizia assim: é só mais alguém simplinho por aí que vão ficar jogados pelas esquinas. E hoje são empresários, porque eles trabalham e recebem não com carteira de trabalho, eles são empresários, eles são autônomos, eles estão muito bem. E assim tem muitos aqui que avançaram. Só não avança quem não quer. Então o resultado da sua colheita está ligado ao tamanho da sua fé. Anota isso, anota na tua mente, para você nunca mais esquecer. Quando você dizer como é que o pastor Gil era um traia, eu era mesmo, era eu, lembra daquela palavra, era eu, que eu preguei aqui? Era eu sim, um traia, que duvidava que Deus não existia. Mas eu mudei, Deus mudou a minha história, e o resultado da minha colheita, está ligado à minha fé. Então a frase é: o resultado da sua colheita está ligado ao tamanho da sua fé. Não foge disso, irmãos. O resultado da colheita 100 vezes mais de Isaac aconteceu porque aquele resultado esteve atrelado à sua fé. Ele creu e ele colheu 100 vezes mais. Quando você crê em Deus, aceita a sua palavra e lança a semente, o milagre de Deus acontece e ela produz até 100 vezes mais. Mas você precisa crer em Deus, você precisa aceitar a palavra de Deus, e você precisa lançar a semente, e aí o milagre acontece, e ela vai produzir até 100 vezes mais. Em nome de Jesus, que você seja atingido por uma unção de fé muito grande, para que 2025 possa ser o ano que você mais plantou para Ele, para que Ele seja o ano que você mais colheu, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, bem bonito.